Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão desta quinta-feira. Eu quero registrar que já está circulando a edição de número 91 da revista Spotlight, que traz como matéria principal, os 42 anos do escritório Patriarca, do advogado e contabilista Jair Ancioto, muito conhecido em Londrina. E uma série de matérias interessantes, uma das quais do jovem e destacado advogado Orlando Coutinho, que está falando sobre uma coisa interessante, sobre como regulamentar na sua empresa, você que tem empresa, tem mais, a questão das tecnologias de comunicação. WhatsApp, Facebook, está dando muito rolo, muito processo judicial quando você não regulamenta o uso entre os seus colaboradores, entre os seus funcionários. Leia e você tome providências para evitar problemas com relação a isso. Muito bem, quero te dar uma sugestão. A Bela Madre voltou com tudo. Bela Madre, padaria, confeitaria, pizzaria e restaurante. É o melhor pão da cidade. No almoço, delicioso buffet variado por quilo. E no jantar de quarta e domingo, comida típica de Santa Felicidade, com saladas, risotos, massa e frango. Bela Madre, na Avenida Madre Leone Milito. Se você for fazer o seu evento, faça com a banda Showbiz. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. E agora nós vamos conversar com o Rodrigo Zacaria, diretor do Sinduscom, sobre um assunto muito interessante que é a logística reversa. E ele também é vice-coordenador do Comitê de Logística Reversa, que esteve reunido na última terça-feira lá no Sinduscom. Vamos conversar sobre esse assunto. Se você não sabe o que é, você vai descobrir hoje e vai ver como é interessante. Boa noite, Rodrigo. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem e você? Primeiro vamos esclarecer, inclusive para empresários, que há até empresários que não entendem direito isso. O que é logística reversa? Marcelo, a logística reversa, na cadeia de produção da construção civil, a construção civil é uma montadora. É caracterizada como indústria da construção civil, mas ela é uma montadora, como uma montadora de veículo. Então nós processamos os produtos já prontos da cadeia da construção civil. Nós não produzimos nada, apenas montamos. E esse comitê foi criado justamente para ajudar a resolver a questão de todos os insumos, os resíduos que sobravam nessa cadeia de produção e também as suas embalagens. Vamos dizer, nós queremos otimizar o processo de modo que não se diminua ou consiga gerar todos os resíduos da cadeia da construção civil. Ou seja, é pioneiro, a questão do comitê para o Brasil, não é isso? Esse trabalho é pioneiro hoje no Brasil. Esse comitê foi criado com os 4 Sinduscoms do Paraná, que é o Sinduscom Paraná, Sinduscom Norte do Paraná, que é o de Londrina, o Oeste e o Centro-Oeste. Esse trabalho hoje provavelmente vai ser referência no Brasil, porque é um trabalho pioneiro. Foi feito um levantamento com o Senai. O Senai fez um levantamento, um mapeamento do estado todo com relação aos resíduos gerados. O resíduo da construção civil das construtoras hoje é em torno de 50%. 50% é gerado pelo autoconstrutor, que normalmente é o que nós temos um grande problema de destinos irregular desses resíduos. O autoconstrutor é aquela pessoa que faz uma obra na casa dele, no terreno aquela dele. Pessoa que constrói na sua própria residência, ou a pessoa que até constrói para vender, são os pequenos construtores, mas que você não tem uma empresa, uma construtora, às vezes você não tem um engenheiro responsável na obra. É aquela construção, a gente comenta que é o formiguinha. Certo. E você acredita que, inclusive nesses casos, vai se conseguir solucionar o problema dos resíduos? A destinação dos resíduos? A intenção do Sinduscoms é justamente chamar os fabricantes e tentar resolver de uma maneira geral o problema. Então, se você não chamar esse problema junto com os fabricantes, por exemplo, você não consegue resolver. Às vezes uma mudança na embalagem do produto já ajuda a gerar menos resíduo. Certo. A Abrafat, que é a Associação dos Fabricantes de Tinta,
ela, por exemplo, conseguiu um laudo técnico de que a lata de tinta de metal com o filme aderido, que seria aquele resíduo, aquele resto de tinta aderido à lata, ele já não é mais contaminante. Certo. Ou seja, ele pode ser destinado, pode ser vendido como sucata metálica, e isso gera renda para as cooperativas de catadores ou até para as empresas que têm um volume muito grande e queiram vender aquilo. Então já vai ser derretido e transformado em aço novamente. Isso já, nesse setor de tinta, já minimiza bastante, né? Já minimiza bastante. Praticamente vai ser feita uma conversa com a Abrafat, mas a questão da tinta está bem adiantada. Agora, terça-feira, vocês se reuniram. O presidente do Sinduscon daqui, Dr. Osmar Seulin Alves, é o presidente desse comitê, né? É o coordenador geral desse comitê. O Sinduscon Norte do Paraná, com sede em Londrina, é o coordenador do comitê. O Dr. Osmar Seulin Alves é o coordenador, eu sou o vice-coordenador. A FIEP ficou com a secretaria do comitê. Certo. A legislação em torno disso é uma legislação pesada? Quer dizer, quem não destinar, quem não der bola para isso, vai ter problemas? Com certeza vai. A legislação ambiental brasileira é uma das mais rigorosas no mundo. O problema é que no Brasil, quando você tem, não só no Brasil, mas quando você tem uma legislação muito rigorosa, é difícil você cumprir na íntegra e é difícil você conseguir disseminar ou que as pessoas saibam como funciona essa legislação e como resolver os problemas. A Londrina já é uma cidade polo, é uma cidade vanguarda no Brasil, mas você tem pequenos municípios hoje com um problema seríssimo de aonde destinar qualquer tipo de resíduo, porque muitos municípios, muitas prefeituras ainda não têm os centros corretos, os CTRs próprios para destinar resíduos. Londrina já tem? Londrina já tem. Certo. Tem empresas de reciclagem, a cadeia aqui é muito mais organizada. Mas pequenos municípios hoje, a maioria, estão sendo notificados pelo Ministério Público, inclusive, por continuar com aquele famoso lixão, onde se destina tudo de maneira desordenada. Daí não vai ser fácil, não. Tem algum desses insumos, você citou da construção civil, que não tem como reaproveitar comercialmente, se reciclar? Olha, dificilmente você tem um produto que não pode ser reutilizado. Nós temos um problema muito sério com o gesso. Certo? Só que já existem, justamente quando você falar esse produto não pode ser reutilizado, então ele vai ter que ir para o aterro, ele vai ter um custo muito alto de destinação, porque ele vai para um aterro controlado, tem toda uma questão de uma lona plástica por baixo para não contaminar solo, lençol freático e tal. Isso provoca uma reação nos institutos de pesquisa, nas empresas, para que seja desenvolvido um sistema, algum modo que você recicle o gesso. Então já tem trabalhos de usar o gesso na questão da agricultura e tudo mais. O problema maior do gesso é quando ele é aderido com a tinta. Então você pega um gesso, no caso, numa demolição, e ele foi pintado. Então essa tinta que vai gerar uma contaminação ao meio ambiente. Aí fica difícil de reciclar. Fica difícil. Mas nós queremos também provocar uma situação com o fabricante de gesso, porque ele é parte do processo. E vamos dizer, ele é uma das partes mais interessadas Ele no não processo. pode estar isento. Ele não pode estar isento. Deixar só para quem comprou lá. Vender é o mais fácil. É. Só que eu acho que a responsabilidade dele não acaba na venda do produto. Então nós vamos chamar as associações de fabricantes de gesso, por exemplo, a participar da solução do problema. Como a ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, que são as grandes fabricantes de cimento do Brasil, eles estão muito interessados nesse comitê, no trabalho do comitê, e eles se mostraram bastante abertos a participar das discussões. O cimento, penso, já é reciclado, né? Ou não? O problema no caso do cimento é que o saco, que é um saco de papel, ele tem o cimento aderido nele. Aquele pozinho fica aderido ao saco, então isso não torna possível reciclar esse papel. Então ele teria que ser queimado ou, de alguma maneira, teria que se resolver esse problema ou talvez mudar a embalagem. Certo. Então, só para esclarecer melhor, a FIEP, que eu até te cortei aqui, a FIEP está envolvida também no... A FIEP está envolvida, inclusive ela é uma das patrocinadoras do programa, do comitê. Ela tem, vamos dizer, a FIEP é onde se reúnem todos os sindicatos no Paraná. E é onde se encontram também os 4 grandes Sinduscons do Paraná, certo? Ela faz parte de todo o trabalho de desenvolvimento da indústria no Paraná,
O Dr. Osmar Seolim Alves é, inclusive, vice-presidente da FIEP, é a segunda gestão dele. Exatamente. Então, hoje a construção civil também é bem vista dentro da FIEP, isso é bom porque a gente precisa desenvolver, de uma maneira geral, que nós temos a construção civil é um dos maiores polos de desenvolvimento em todo o mundo. Então, nós precisamos valorizar a cadeia da construção civil e, vamos dizer, tirar certos estigmas que às vezes que ela tem com relação a resíduos, que é poluição. É uma das poucas indústrias que você só tem benefícios com ela. É verdade. E aqui, penso eu, em cidades como Londrina já está bastante avançado, inclusive a questão da destinação de resíduos, né? Quando você fala das grandes construtoras. Então, no trabalho que o Senai fez um grande trabalho para fornecer informações ao comitê. O Senai faz parte também do comitê. E ele fez um trabalho de mapeamento no Paraná todo. Então ele pegou onde é gerado, onde tem o volume que é gerado nas cidades polos, junto com a SEMA. A SEMA tem as 20 regiões do Paraná onde você tem uma secretaria ou um escritório da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Exato. E também tem as informações por região, aonde você tem uma estação de tratamento, um centro de tratamento de resíduos, que é uma CTR, ou onde você tem um aterro que já está legalizado, onde não tem, e tudo isso onde tem uma associação de catadores. Justamente ele mapeou. Ele também, os dados que ele trouxe, que 50% é gerado por construtoras e 50% formiguinha, e dentro das associadas ao Sinduscons, 25% de total são das associadas. Então, hoje o comitê está trabalhando justamente nas associadas. Até um dos objetivos do comitê é que, no futuro, vai ser um bom negócio se associar a um Sinduscon. Porque você vai ter alguns benefícios com relação ao tratamento de resíduos. O objetivo total do comitê é justamente gerar o menor quantidade de resíduos possível e quando você gerar, você também tem um custo menor. Isso você consegue como? Treinamento dentro das empresas para separar cada resíduo. Porque quando você manda uma caçamba de resíduo tudo misturado, ela é cara, ela custa muito caro, porque aquilo ali não tem aproveitamento nenhum. Então você tem que separar o que pode ser moído e reaproveitado como agregado, a lata de tinta, o plástico, o papelão, o ferro. As coisas que têm valor comercial têm que ser separadas. É verdade. Qual a próxima, para a gente encerrar, Rodrigo? Próxima reunião, está marcada já? Nós temos a reunião nessa sexta-feira, na parte da manhã, na sede do Sinduscon Norte do Paraná, na Avenida Maringá 2400, que é o comitê de loteamento do Sinduscon. Então nós vamos fazer uma reunião justamente para tratar algumas demandas que os loteadores estão tendo, tanto em Londrina quanto em outras cidades do Paraná. Rodrigo Zacaria, diretor do Sinduscon e o vice-coordenador do Comitê de Logística Reversa. Muito obrigado. O assunto é bom, qualquer dia a gente volta a conversar. Obrigado você, Marcelo, pela oportunidade. Bom trabalho lá. Obrigado. Já voltamos. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin.
seu momento de sabor. Há 15 anos atuando no mercado, a banda Showbiz é uma das bandas mais conhecidas e requisitadas do Paraná para brilhantar formaturas, casamentos, bailes temáticos, aniversários, confraternizações e festas em geral. Possui estrutura completa e de última geração. Entre em contato www.bandashowbiz.com.br. Estamos de volta com o programa Militão e Militão. Olha, a Hashimitsu aguarda você. Em suas lojas da cidade, sempre aquele doce, aquele salgado, aquele lanche saboroso. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. E olha, o Gingin é o sucesso da comida chinesa de Londrina. Você pode ir ao Catuaí e servir-se à vontade no Gingin. Sempre aquele paladar muito elogiado por todos. Gingin, a melhor comida chinesa da cidade. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gingin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. E estamos com o nosso doutor Arnoldo Bulli. Bulli, as notícias não são boas, né? São péssimas, né? Em matéria de segurança, em matéria de presos, de motim de presos. Mais um acontecendo na penitenciária estadual de Londrina, na PEL 2. Exatamente, Marcelo. O Militão, a gente começa o programa falando boa noite, mas hoje a noite não é muito boa. Não é muito boa. O dia não foi bom em Londrina. Exatamente. Essa semana aqui está sendo caótica, não só em Londrina, também como em Curitiba. Uhum. A penitenciária foi retomada pelos presos agora. Hoje, agora há pouco. Hoje Exatamente. de manhã. Hoje de manhã. Na parte da manhã. E pode ter sido uma falha de segurança em relação à Polícia Militar, que detém provisoriamente, né, a segurança, tendo em visto que antes de ontem, né, com o início da situação lá da tomada da penitenciária pelos presos, né, a polícia interveio e começou a fazer a guarda, né, da penitenciária diretamente, né, Milton? Aqui, mas parece que a Polícia Militar não teria que ficar lá dentro. Exatamente, de ontem para hoje? Exatamente, teria que fazer a guarda, né? Seria preventiva. Seria guardar. O rescaldo. Seria o rescaldo daquilo tudo que houve ontem, porque foi uma desgraça, né? Fogo, tentativa de assassinato, tortura. Então, Militão, eu quero até ponderar... Por parte dos que estão lá detidos na penitenciária. Exato. Queria até ponderar aqui a existência dos conselhos de segurança em Londrina. São para situações assim, para intervenção, juntamente com os órgãos do poder público. Eles não foram ouvidos? Os conselhos de segurança não foram notificados, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela intermedia essa situação e os interventores locais são os conselhos de segurança. Nenhum conselho de segurança foi noticiado ou notificado sobre a tomada da penitenciária pelos presos. O motim, né? Porque nada mais é do que um fato comunitário, tendo em vista ainda que lá é uma penitenciária, né? Mas causa ali o desconforto, principalmente para a região sul de Londrina, onde a penitenciária estadual de Londrina, a PEL 2 ali, está instalada, né? O presidente ali não foi noticiado, que é o Roberto de Assis, né? O meu boa noite a ele, e a gente tem que tomar essas medidas, né, de prevenção, né, para uma fuga, né, Milton? Porque é a primeira vez, quando a polícia entrou e tomou conta do estabelecimento, então nós temos que tomar essa medida de segurança para que que os presos não retomem, né, a cadeia. E não aconteceu, os presos retomaram e estão lá, tem entre 8 e 10 pessoas lá que estão como refém. Os né? presos,
reféns lá entre 8 e 10 pessoas. 8 e 10. E, inclusive, a informação que os Conselhos de Segurança têm é que durante o evento, né, antes do pessoal ser transferido ali para os hospitais, existiu morte. A morte aconteceu primeiramente dentro da penitenciária e foi divulgada só hoje, como feridos. E a comunidade também está reclamando. O hospital da Zona Sul, Militão, recebeu lá os presos, né? Enquanto a partida tinha muita gente ali na fila, esperando para ser atendida ali, Militão, nas salas ali de emergência do hospital. E os presos que estavam machucados, é claro que entraram e foram atendidos primeiro. Então causou até indignação da comunidade. Indignação. Que estavam isso ali sempre acontece. atendimento. Isso já aconteceu na Santa Casa de Londrina. O povo fica indignado quando chega um marginal que se acidentou, estava roubando uma moto. Primeiro ele é atendido. É o medo, do que será? O medo de que a imprensa diga que, olha, não atenderam o preso tal, não. E as pessoas que vivem honestamente e decentemente, pagam seus impostos, estão na fila aguardando e não são atendidas. Exato. Tem que causar indignação. Exatamente. Ô, Bully, e o que pode acontecer? Esse programa nós estamos gravando, esse programa é exatamente quase 1 hora, né? Isso. Quer dizer, o pau está comendo na penitenciária. Não sabemos quando a gente está no ar agora à noite. Na sua casa, muita coisa pode ter acontecido. Imagine o senhor, 8 reféns, 10 reféns com uns malucos desses, né? Nervos à flor da pele, os caras querendo fugir, querendo liberdade, são capazes de realmente matar mais gente. Exatamente. Inclusive, o diretor do DEPENHO, Luiz Alberto Cartacho, né, ele veio a público e informou a situação que está ocorrendo dentro da cadeia. O juiz, o nosso amigo lá, o Katsuja Nakadomari, está presente lá, né, ao evento. Então, são situações, Militão, que a intervenção, que o poder público tem que estar atento, claro, não só no momento da crise, mas em situações em que, né, você faz a prévia do que irá acontecer. Porque lá dentro existe a situação. Realmente, o preso, eles se fazem ali a estrutura de tomada, né, da penitenciária. Primeiro, preso na penitenciária não trabalha. Exatamente. Não fazem nem a comida deles. Deveriam trabalhar como nos Estados Unidos. Exatamente. Deveriam trabalhar, fazer alguma coisa. Aí eles não teriam tempo para ficar maquinando aqui na cabeça como fugir, o que fazer. São ociosos, né, Militão? Inclusive, o Conselho de Segurança tinha um projeto anterior para tratar as penitenciárias em que o preso já está com a sua... foi julgado já, está na condena, né, cumprindo a condenação. Então, para ele não ficar ocioso lá dentro e trabalhar com uma empresa, com uma fábrica, que faz muitos presídios fazem bola de futebol, fazem brinquedos, né, para as crianças. Então, essa é o tipo de atividade que o preso teria que tomar. E exatamente, aqui em Londrina não tinha antigamente, né, um projeto aí, mas ele foi largado de lado. Então, Militão, inclusive, a gente acredita que seja aí o sistema, né, brasileiro, o sistema penitenciário do Brasil, ele está vindo à falência. Está falido já. E está mostrando, exatamente, está mostrando agora o segmento desse sucateamento. Né? O Estado democrático de direito, principalmente no Estado do Paraná, onde a gente tem uma vivência, a gente tem um conhecimento, né, ele está deixando a desejar. Inclusive, essa falta de efetivo, né, a crise financeira também que vive o Estado do Paraná, que vive o Brasil, né, a dona Dilma, presidente, que aumentou os impostos assustadoramente. Inclusive, a família, os presos têm família também. Então, a família dos presos tem que pagar os seus impostos, tem que pagar a sua energia elétrica, a sua água. Então, quer dizer, é claro que o comentário entre familiar e preso, essa aí é notória, né? Inclusive, eles estão pedindo também, Militão, um aumento ali da visita íntima também, dentro dos atributos, dentro dos pedidos que eles estão fazendo ali dentro da penitenciária, é visita íntima. Militão, que país do primeiro mundo, que país, né, a China, o Japão, aonde você viu dizer que existe visita íntima dentro de uma penitenciária? Então, quer dizer, nós já estamos, né, a sociedade brasileira, ela já virou refém desse grupo. Né? Então, inclusive, eu acho que a sociedade ela tem que se unir.
o poder público, junto com a comunidade, e sei lá, a gente fazer um levantamento, mexer numa estratégia melhor para a gente fazer um trabalho mais diferenciado, mais efetivo e colocar essa turma toda para trabalhar, Militão. É verdade. Agora, conta para nós o gravíssimo acontecimento que ocorreu em Curitiba com a esposa de um policial militar que estava trabalhando no quartel e foi vítima da crueldade assassina de 3 ou 4 bandidos. Conta, Popô. Exatamente, Militão. A informação que nós temos são 4 meliantes que entraram na residência de um sargento lá do 17º Batalhão de Polícia Militar e violentaram a esposa dele. Depois que aconteceu, o fato veio à mídia, né, a gente vai sabendo da informação real. Já tinham entrado na residência desse sargento e já tinham atentado contra a vida, então, não só dele, como da sua família, né? O sargento tem dois filhos, né, um casal, e ele tá, a esposa passando com um problema psicológico. O que ele fez? Ele trabalhava na rua, né, o patrulhamento ostensivo, preventivo, chegou ao batalhão, ao comando e decidiu, né, pediu um afastamento das ruas para fazer o tratamento psicológico da esposa. O que ele fez? Ele entregou a arma no comando, o comando pegou, que era a cautela dele, né, e ele foi para a parte administrativa. No momento que houve a invasão, os meliantes que fizeram, roubaram, assaltaram a residência dele, ele viu a ação dos marginais que poderia, né, se estender por mais uma vez ou outra, porque o bandido, quando ele entra numa residência e não toma, né, ele não faz a sua segurança, ele não tem ali dentro, e o marginal vê que ele está desguarnecido, né? Exatamente. Ele retorna. E foi isso que aconteceu. Então, diante disso, ele voltou ao batalhão, pediu para o comandante dele, né, a arma de volta, né, para ele defender não só a integridade física dele, mas como da sua família, e foi negada. Então, o comandante do batalhão assumiu o risco, né, nesse momento, porque o sargento é uma pessoa capacitada. Ele, inclusive, se ele cometer algum delito, algum crime, algum erro durante o seu trabalho e fora dele também, ele vai responder disciplinarmente e administrativamente. Temos só um minuto. Conta o que aconteceu. O que os bandidos fizeram com a esposa? Violentaram a esposa? Estupraram? Violentaram a esposa e usaram até Pode falar. um pau para fazer a introdução lá no órgão da esposa. O policial militar chegou lá no momento e falou que foi a pior visão da vida dele. A esposa amarrada com as mãos para trás, dentro da sala, dentro do quarto deles, do casal, e o local ensanguentado. A esposa teve que passar por cirurgias no hospital lá de São José dos Pinhais e está sob observação agora nesse momento, Militão. Quer dizer, os bandidos amarraram a esposa, violentaram a esposa, pegaram um pedaço de cabo de vassoura e enfiaram na genitália dela, na vagina da esposa do policial. Só que está em casa, que é casado, tem filha, esposa. Pense nisso. Pense nisso. Depois, quando o pessoal fala que bandido bonzinho não existe porque eles não são recuperados realmente, como está a situação, fica muito difícil. Doutor Arnoldo Bulli, obrigado a você, voltaremos a conversar. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer a presença lá do nosso Aparecido Coronado, que é uma lenda da Polícia Militar do Paraná, esteve em Curitiba, na Europa, e agora está de volta a Londrina, aqui trabalhando junto com a gente. Um abraço ao Coronado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente.